Fala, torcedor São Paulino, né? São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista, caímos diante do Palmeiras, perdemos por 2-1, né? Infelizmente o São Paulo não dá certo, né, para jogar lá contra o Palmeiras, ainda mais lá num gramado de plástico, na Arena Barueri. O São Paulo, na minha opinião, teve uma postura covarde, frouxa, ridícula. E o São Paulo não quis jogar mesmo essa semifinal de Copa do Brasil, ridículo, né? Vamos falar também da arbitragem também, da senhora Daiane Muniz, que vou falar a verdade, hein? Ela não deu um pênalti, que pra minha opinião, primeiro, quando o Palmeiras estava ganhando de 1-0, ela não marcou o pênalti, né? Que o Gustavo Gomes, né? A bola resvalou aqui, ó, aqui no Gustavo Gomes. E mesmo com essa posição aqui, e mesmo se ele tava aqui atrás, meu amigo, a bola resvala aqui no braço do Gustavo Gomes. E apesar que ele tirou aqui a trajetória, a bola estava ampliado. E mesmo se tocar aqui, meu amigo, tem que marcar o pênalti. É ridículo, cara. Será que ela não viu a regra? Será que ela não interpretou a regra? Ela falou, eu vi, meu amigo, eu vi. Ela viu nos próprios olhos, mas parece que ela precisa usar óculos, na minha opinião. Eu acho que a Daiane Muniz, ela tem que usar óculos. E será que o VAR também não viu esse lance? Será que o VAR interpretou de uma maneira diferente, totalmente diferente? Né? Quem estava lá no VAR, né? O seu Thiago Duarte Peixoto, que sempre foi um ato ridículo, um ato medíocre, né? Impressionante, né? Aí a Federação Paulista de Futebol, parabéns vocês, parabéns o seu Reinaldo de Carneiro Basso, seu palmeirense sem vergonha que queria que o Palmeiras fosse para a final do Paulista. Mano, é impressionante. O presidente da Federação Paulista de Futebol falar que a arbitragem acertou. Impressionante, cara. É ridículo você. É ridículo você, né, Reinaldo? É como vocês são incompetentes aí. Vocês fizeram a comissão de arbitragem. Você dizer que aquilo lá não foi pênalti, cara. E depois, quando o Palmeiras tava ganhando de 2-0, vocês deram um pênalti, que pra mim não foi pênalti. Pênalti inexistente. Vocês erraram 2 vezes. Não marcar o primeiro pênalti, que pra mim foi, e o segundo não foi nada. Absolutamente nada. E ela marcou, ela compensou o erro que ela cometeu, ela compensou o erro, porque ela não marcou o pênalti, compensou um erro que não foi nada aquele pênalti, ensino Bobadilha lá do Marlon Freitas, não foi absolutamente nada. Mas a árbitra foi lá e marcou o pênalti, nem o VAR interferiu. Então, gente, tá faltando critério na arbitragem. Tá faltando critério, mas tá faltando também vergonha na cara desses jogadores pipoqueiros. Vocês jogaram com fralda cheia. Vocês pipocaram contra o Palmeiras. Vocês pipocaram de novo, como sempre. O São Paulo pipoca com o Palmeiras. É inacreditável. Vocês não sabem vestir essa camisa, cara. Vocês têm que entrar com sangue nos olhos pra cima desses porcos. Mas vocês não entram, vocês entram com medo, cagando as calças. O seu Lucas, que não jogou bosta nenhuma. O seu Luciano, que também não fez merda nenhuma. O Arboleda, mano, ridículo, cara. Baladeiro, ridículo. Já pode vazar, Arboleda. Vaza do São Paulo. Você não presta mais pra mexer com o São Paulo. Zagueirão pipoqueiro. Ridículo. Pode sumir do São Paulo. É impressionante. Rafael, pelo amor de Deus, cara. Goleirinho ridículo. Sabinão, pelo amor de Deus. Renovou o contrato, né? Vocês renovaram o contrato com o Sabino. Renovaram o contrato com o Luciano. Parabéns, diretoria. Parabéns, Rui Costa. Parabéns. Vocês renovaram com esses dois pereba jogadores. É assim que vocês fizeram. Vocês estão fazendo a mesma coisa que a gestão anterior que fez aí. Estão fazendo a mesma coisa que aquela gestão anterior. Na verdade, né, o Casares, meu amigo, deixou uma herança maldita, uma herança amaldiçoada no São Paulo. Que só colocou pereba, contratou pereba, vendeu os garotos da base com preço de banana.
Jogadores que a gente precisava em jogo decisivo, garotos precisavam desses jogos importantes, ainda mais em clássico. E ainda colocando esses medalhões que são pipoqueiros. Vocês mantêm esses medalhões que não joga bosta nenhuma. Principalmente o seu Luciano, o seu Lucas, o seu Caleri, né? E aí você escala o Luan Crespo. Luan Crespo. Você quis botar o Luan nesse jogo, cara. Como você foi tolo, foi burro, foi idiota, cara. Como é que pode você escalar o Luan, pra marcar o... Cara, o Luan tá fora de forma. O Luan tá gordo. O Luan não consegue carregar a bola. O cara só dá chutão. O cara não acerta um passe. Todos os passes que o São Paulo acertou é passes... assim, meu... O São Paulo tá totalmente perdido no jogo. O São Paulo conseguia acertar 2, 3 passes. E sempre só ficava jogando na esquerda, em vez de jogar na direita, onde tinha o Lucas Ramon, que o São Paulo só ficava jogando na esquerda, lá do lado do Enzo. E o Enzo não sabe cruzar uma bola. O Enzo Dias é horroroso. Ele não sabe cruzar uma bola. Mas vocês insistem em jogar no lado esquerdo. Em vez de você jogar no lado direito, você só vai no lado errado. O Lucas quer sempre lá passar lá no meio e fica totalmente perdido, travado lá. O Lucas tava totalmente com medo, jogou com medo. Ah, porque não quis jogar no gramado sintético, porque o gramado de plástico, não dá pra jogar no gramado de plástico, senão eu vou machucar de novo o joelho. Puta que pariu, mano. É inacreditável, tem que ficar puto da vida. Mas isso não tira o mérito do Palmeiras, que jogou muita bola. O São Paulo não conseguiu marcar o Maurício, não conseguiu marcar o Vitor Roque, o Flaco Lopes. O primeiro gol, vou falar a verdade, que vacilo da zaga do São Paulo. Vocês perderam a bola pro Vitor Roque, cara. Vocês perderam a dividida pro Vitor Roque, pro Maurício, pro Marlon Freitas, pro Alan. Inacreditável, meu amigo. Primeiro gol foi vacilo ridículo do seu Arboleda, do seu Luan, né? O seu Bobadilha, que eu vou falar a verdade, jogador fraquinho, horroroso, esse Bobadilha. Ridículo, cara. Tem que ficar puto da vida desses jogadores. Vocês não sabem jogar uma decisão de campeonato. Vocês não honram essa camisa. Vocês não jogam. Aí o Crespo fala, o Lucas fala, nós jogamos de igual para igual. Porra nenhuma, não jogamos de igual para igual não, meu amigo. Vocês não assistiram o jogo, vocês não viram o jogo. Porque o primeiro tempo, meu amigo, o Palmeiras amassou o São Paulo. O primeiro tempo foi um amasso do Palmeiras. 8 minutos já tomou o gol do Palmeiras. E por um trio, o Palmeiras não fez o segundo, não fez o terceiro. O Palmeiras, se apertasse mais, faria mais gol do São Paulo. Que essa defesa é uma vergonha. Arboleda, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, cara, Bobadilha. Aí você põe o Luan no lugar do Danielzinho, cara. Impressionante. Aí você põe no segundo tempo, você põe o Danielzinho só 10 minutos no segundo tempo. Você não põe no intervalo, né, Crespo? Impressionante, cara. Tem que ficar puto da vida, estressado com vocês. Que vocês têm vergonha na cara. Vocês não sabem honrar essa camisa. Vocês pipocam pro Palmeiras. Impressionante. Semifinal de Paulistão. Vocês têm que jogar, meu amigo. Vocês têm que competir. Você tem que bater o pau assim nos jogadores do Palmeiras, meu. Jogar com medo. Jogar com as fraldas cheias. Ah, porque é gramado sintético. Não dá pra jogar lá. A gente não tá acostumado com a velocidade da bola. É totalmente diferente. Porque o São Paulo não sabe se adaptar. O São Paulo não conseguiu se adaptar nesse gramado. Infelizmente. Mas vou falar a verdade, cara. Ridícula a postura do jogador de São Paulo. Apesar da arbitragem, que foi fraca, ruim, ridícula. E o VAR também foi omisso. Também errou, na minha opinião. Um pênalti que não marcou pro São Paulo. E o pênalti que marcou pro São Paulo que foi vergonha. Vergonhoso sim. Foi vergonhoso. E não foi pênalti. Não foi pênalti. Depois que o Palmeiras fez 2-0. Não foi pênalti. Vamos dizer a verdade aqui. Vamos ser hipócritas aqui.
Não vou ser hipócrita e negligente. Nós temos que ser justos aqui. Quem mereceu classificar foi o Palmeiras. Quem jogou mais bola foi o Palmeiras. O São Paulo não quis jogar bola. Vocês pipocaram. E o treinador, covarde, frouxo, ridículo, cagão. Você, seu Crespo. Pra mim já deu pra você. Pra mim já deu, Crespo. Pode vazar. Ó, dá linha na pipa, some do São Paulo também, Crespo. Que você não tá dando nada no São Paulo. Treinador covarde. Treinador medroso. Treinador cagão. Impressionante, cara. Agora a final é Novo Horizontino e Palmeiras. Só que o Novo Horizontino agora vai decidir a final em casa. Que fez a melhor campanha. Tá vendo, São Paulo? Isso é fruto da responsabilidade do São Paulo. Porque na primeira fase a gente passou vergonha. Estreou tomando 3-0 do Mirassol. O São Paulo perdeu perdeu para Portuguesa, pro Palmeiras, né? Na primeira fase. Essas derrotas. E de novo pro Palmeiras. Perdeu 2 vezes pro Palmeiras. Tomou 3-1 naquele jogo e agora tomou 2-1. Depois daquele jogo, o São Paulo começou a engrenar. Aí chega nesse jogo, perde de novo pro Palmeiras. Já, ó, desde 2023 a gente não vence o Palmeiras. Desde 23. Desde aquele elenco de 23, a gente não vence o Palmeiras. E o seu Lucas não bateu o pênalti. Né? Quem bateu foi o Caleri. Até nisso vocês não têm personalidade. Não tem personalidade vocês, jogadores de São Paulo. Vocês não têm vergonha na cara. Ridículos, cara. Ridículos. Vocês são responsáveis. E essa diretoria ridícula do seu... Aí eu vi o seu Rui Costa para falar, nossa, tava elogiando, dizendo, tava elogiando que ela fez... que a Daiane Muniz fez uma arbitragem de Premier League, cara. Ridículo. Porque você não falou naquele jogo, teve um pênalti que ela não deu, do seu Lucas Ramon, né? Em cima do Lucas Ramon. E esse pênalti que ela não deu, né? Que o braço do Gustavo Gomes, ela só compensou o erro ali, um pênalti mandrake que ela deu quando o Palmeiras estava ganhando de 2-0 pro São Paulo, que não adiantou porra nenhuma, que estão fora do Paulista. Impressionante, cara. Tem que ficar revoltado. Não é só criticar a arbitragem, tem que criticar essa postura covarde do jogador de São Paulo. Não adianta a gente ficar chorando toda hora e falar da arbitragem. A arbitragem foi ruim, foi horrorosa, ridícula. Não tem que falar mais nada, cara. Tem que ficar revoltado. São Paulo mais uma vez fora. São Paulo mais uma vez pipoca pro Palmeiras. E mais uma vez, eu vou falar a verdade, a arbitragem ridícula mais uma vez contra o São Paulo. Mas isso aí, meu, já virou rotina pro São Paulo. Que o São Paulo não tem bastidor, não tem pessoas que peitam lá a Federação Paulista de Futebol. Não tem ninguém lá para peitar, meu amigo. E vai continuar essa bagunça, essa baderna que tá o São Paulo. Então não vai mudar nada. Apesar daqueles incompetentes lá que não fizeram merda nenhuma, o São Paulo vai virar esse circo aí. Quem vai ficar nadando de braçada é o Palmeiras. Quem vai ter mais chance de ganhar tudo aí nessa temporada é o Palmeiras. E olha o time do Palmeiras, cara. O Palmeiras é muito superior ao São Paulo. Isso é nítido, cara. São Paulo é um time medíocre, minúsculo, um time horroroso. Um catado de jogadores. Jogadores, ó, velhos, ó. O seu Alan Franco, o seu Arboleda, o seu Sabino, o seu Tolói, o seu Dória. Zagueiros horrorosos. Na minha opinião, quem é mais zagueiro, na minha opinião, aí, da base aí, é o seu Isaac. O Osório, o Isaac, que merecia ter ganhado uma chance aí no elenco profissional. Pra mim é muito mais jogador do que esses aí, estão no elenco. 5 zagueiros horrorosos, fracos. Na minha opinião, o Isaac é 1 milhão de vezes melhor que o Arboleda, 1 milhão de vezes melhor que o Sabino, 1 milhão de vezes melhor do que o Tolói, 1 milhão de vezes melhor que o Dória, 1 milhão de vezes melhor que o Alan Franco. Impressionante. E os volantes, cara, ridículos, cara. O Jodney, que estreou no jogo de quarta-feira passada, contra o Coritiba, o Jodney, apesar de ser um garoto, se desse mais chance para ele,
principalmente esse garoto aí, olhasse mais do Campeonato Paulista, o Jorginho, que fez uma boa copinha, jogou muita bola, o Jorginho, e também o Matheus também Ferreira, tem que dar chance para ele também. Matheus Ferreira, o Jorginho, Matheus Ferreira, para mim joga mais que o Bobadilha, mais do que o Pablo Maia, joga mais do que esses dois aqui. Agora, o Danielzinho e o Marcos Antônio são os principais jogadores ali na função do meio de campo. Apesar do Marcos Antônio, fez uma partida bem no primeiro tempo, ele estava bem marcado. E no segundo tempo conseguiu jogar quando o Danielzinho entrou. Demorou o seu Crespo para mexer. Depois no segundo tempo ele botou o Cauli. Depois o André Silva voltando. Ontem o André Silva voltou, né? Pós a lesão dele no joelho. O André Silva voltou. O Crespo demorou demais para mexer. E mexeu totalmente errado. Ele escalou o time errado e não conseguiu corrigir os erros do São Paulo. Na parte defensiva e ofensiva. O São Paulo menos criou, menos finalizou, não teve chutes certos no alvo. O goleiro Carlos Miguel do Palmeiras ficou como telespectador, não conseguiu defender o pênalti. O São Paulo não criou nada no jogo, jogou bosta nenhuma. Não adianta só reclamar só da arbitragem, tem que reclamar dessa postura covarde do São Paulo, principalmente jogando lá, né? Então é de se preocupar, mas isso aí é para pegar lição. E o São Paulo tem que pegar lição. O jogador do São Paulo tem que pegar lição e aprendizagem para não entrar com essa postura covarde contra o Palmeiras. Ainda mais numa semifinal de Campeonato Paulista. Isso mostra que o São Paulo não fez um planejamento no campeonato. Não fez nenhum planejamento. Nenhum planejamento. Impressionante. E a gente tem que falar da arbitragem, né? Mais uma vez, ridícula, né? Da senhora Daiane Muniz. Mais uma vez, uma forma patética. Ela, mais uma vez, é uma árbitra que, tecnicamente, não dá pra ela apitar jogos do futebol masculino. Não é machismo. E esses lacradores de plantão aí, esses mimimizentos aí, que fica aí defendendo, tava aí fazendo uma campanha para defender a árbitra, a Federação Paulista de Futebol, aí vem a Lacroândia, a Lacrosfera, a grande mídia, fica passando pano. Vou falar a verdade, ela não serve para apitar jogo de time masculino, de futebol masculino. Ela tem que apitar futebol feminino. E deixar as árbitras habitar no futebol feminino. Os árbitros habitar no futebol masculino. Mas a gente sabia, porque, na minha opinião, os árbitros são ruins. Se fosse o Candansan, o Klaus, né, o Flávio Rodrigues, a gente ia fazer um burburinho aqui, né? Dos erros de arbitragem. Né, e provavelmente o Candansan, o Flávio e o Klaus provavelmente serão os cotados a apitar a final. E pode botar a Daiane nessa final também. Eu não tenho dúvida disso, que eles vão querer botar a Daiane para apitar uma final. Para premiar ela. Porque essa Lacrolândia, ela só quer isso. Querem isso, né? Para deixar ela apitar a final. Eu vou dizer... abre o olho, Novo Horizontino. Abre o olho, Novo Horizontino. Entendeu? Vocês abrem o olho na final. Para não deixar que o Palmeiras escolhe a árbitra aí. E abre o olho para você jogar naquele gramado de plástico lá. Entendeu? E eu vou torcer pro Novo Horizontino ser campeão porque fez a melhor campanha. E merecidamente. Lembrando, o Novo Horizontino goleou o Palmeiras de 4-0. Claro que o Palmeiras jogou com o time reserva, né? Aí o Abel vai dar desculpa que aquele jogo era... o Palmeiras jogou com o time reserva. Agora que vai jogar com o time titular vai ser diferente. O Novo Horizontino não é time bobo não, meu amigo. E o Novo Horizontino vai atropelar o Palmeiras na final. Eu vou torcer pro Novo Horizontino amassar os porcos imundos sem mundial. Tá aí tirando onda, zoando a gente. Mas pode ter certeza, o Novo Horizontino vai ganhar esse título e o Abel vai chorar. Como sempre, chorão. Esse é o Abel Ferreira. Não faz mais nada, cara. Impressionante. Ai, ridículo, né? Ridículo de São Paulo. Agora, só vamos jogar só
no dia 12 de março, contra a Chapecoense lá no Canindé. Né? Impressionante. Vou dar as notas, né? Dar as notas para esses imbecis, esses pipoqueiros, né? Jogadores pipoqueiros, não. Vou dar nota pro Rafael, né? 0 pro Rafael. Lucas Amon, vou dar nota 3 para ele. O Arboleda, 0. 1 milhão de zeros pro Arboleda. Pipoqueiro, zagueiro pipoqueiro. Sabinão, nota 1 para ele também. Jogou bosta nenhuma também. O Enzo Dias, nota 1 também. Jogou bosta nenhuma. Bobadilha, ridículo, fraco, horroroso. 0. O Luan, 0. Marcos Antônio, vou dar nota 4 pro Marcos Antônio. Não foi legal, não. O Lucas, 0. Jogou bosta nenhuma. Pipoqueiro. Não adianta você reclamar de gramado, não, Lucas. Você pipocou, sim. Jogou bosta nenhuma. Luciano, 1 milhão de zero pro Luciano. E o Caleri, apesar de fez o gol de pênalti, mas vou dar nota 2 pra ele. Impressionante. Os que entraram, ele botou o Danielzinho, não vou dar nem nota pro Danielzinho, não vou dar nem nota pro Caulinho, não vou dar nem nota pro André Silva, cara. O Crespo é 500 milhões de zeros. Tem que falar mais nada, cara. E a Daiane Muniz, 500 mil zeros pra ela. Que eu vou falar a verdade, que arbitragem ridícula dela, hein? Ela errou, na minha opinião. Que ela falou que quem fez o gol foi o Marlon Freitas. Ela não viu que o Maurício fez o gol. Ela deu o gol pro Marlon Freitas, cara. Que arbitragem, que várzea essa arbitragem. Que várzea, hein? Que várzea. Que várzea essa arbitragem. E ainda deu o cartão amarelo pro Sabino. Não sei quem fez a falta, foi o Danielzinho. Que várzea dela, né, meu amigo? Que várzea da senhora Daiane Muniz. É inacreditável. Tem que falar mais nada, né? Agora o São Paulo só vai jogar dia 12 com a Chapecoense. E o foco do São Paulo é o Campeonato Brasileiro e nós temos que chegar pelo menos aos 45 pontos. Que esse é o mínimo que o São Paulo tem que fazer na temporada. Porque brigar para título, o São Paulo não vai brigar. Porque esse time medíocre, horroroso, o São Paulo não merecia nem para chegar na semifinal do Paulista. E chegamos, né, na sorte. Mas o São Paulo não teve essa competência para chegar na final. Não tem que falar mais nada. Vou encerrar o vídeo. Um abraço a todos.